O mundo assistiu chocado. O que era para ser uma reunião diplomática se transformou em um verdadeiro embate dentro da Casa Branca. Donald Trump, sem papas na língua, humilhou Volodymyr Zelensky em um momento que já está sendo considerado um dos episódios mais tensos da geopolítica recente. E quem resolveu comentar essa situação? Luiz Inácio Lula da Silva. Durante sua participação na posse de Amandu Orsi no Uruguai, o presidente brasileiro deu uma declaração forte sobre o ocorrido. Ele classificou a cena como grotesca e desrespeitosa. Mas afinal, o que motivou essa discussão entre Trump e Zelensky? Por que Lula decidiu se manifestar sobre isso? E mais importante, quais podem ser as consequências dessa troca de farpas entre os líderes globais? No vídeo de hoje, você vai entender tudo sobre essa polêmica, os bastidores do encontro e o impacto que essa situação pode ter no cenário internacional. Na sexta-feira, Donald Trump e Volodymyr Zelensky se encontraram na Casa Branca para discutir um dos temas mais urgentes do momento, o fim da guerra na Ucrânia. Mas, em vez de um diálogo diplomático, o que vimos foi uma verdadeira troca de acusações em um dos salões mais importantes da política mundial. Trump não segurou as palavras. Ele repreendeu Zelensky publicamente, acusando-o de ser desrespeitoso com os Estados Unidos. Isso porque o presidente ucraniano teria sugerido que os americanos poderiam se arrepender de um possível acordo com a Rússia. A reação foi imediata. A tensão no Salão Oval ficou evidente, e o clima entre os dois líderes se tornou ainda mais hostil. E no meio de toda essa confusão, Lula decidiu se pronunciar sobre o caso. Agora vamos ouvir o que ele disse. O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva participou neste sábado da posse de Amandu Orsi no Uruguai e aproveitou a ocasião para comentar a discussão de Donald Trump e Volodymyr Zelensky na véspera na Casa Branca. Desde que o planeta Terra foi criado, desde que a diplomacia foi criada, não se via uma cena tão grotesca, tão desrespeitosa como aquela que aconteceu no Salão Oval da Casa Branca. Acho que o Zelensky foi humilhado, acho que na cabeça do Trump o Zelensky merecia isso, acho que a União Europeia foi prejudicada com o discurso do Zelensky. O mundo assistiu chocado à discussão de Trump e Zelensky na sexta-feira, quando os dois deveriam discutir o fim da guerra na Ucrânia. O magnata americano repreendeu o outrora aliado dos Estados Unidos e disse que Zelensky estava sendo desrespeitoso com o país. A fala dura de Trump veio após o ucraniano indicar que, no futuro, os Estados Unidos poderiam se arrepender de fazer um acordo com a Rússia para o fim da guerra. Zelensky afirmou que não vai se desculpar, mas disse estar disposto a manter o acordo com os Estados Unidos sobre os minerais ucranianos. You're in no position to dictate what we're going to feel. A fala de Lula foi forte e direta. Ele classificou o momento como um dos mais grotescos da diplomacia moderna. Segundo ele, nunca antes na história se viu uma cena tão desrespeitosa entre dois líderes mundiais. 2. Ele disse que Zelensky foi humilhado por Trump. Lula acredita que, na visão de Trump, Zelensky merecia essa humilhação. 3. Ele mencionou que a União Europeia foi prejudicada. Segundo Lula, a postura de Trump e a forma como o embate aconteceu podem ter impactos negativos para a Europa. Agora, o que essa fala significa? Lula sempre adotou uma postura crítica em relação a Donald Trump, e suas declarações reforçam essa posição. Ao se solidarizar com Zelensky, ele se distancia ainda mais do ex-presidente americano e dos aliados políticos de Trump. Além disso, ao mencionar a União Europeia, Lula também sinaliza sua preocupação com o equilíbrio geopolítico, principalmente em um momento em que países europeus ainda discutem os rumos da guerra na Ucrânia. Mas será que essa fala pode ter consequências para o Brasil? Posição do Brasil na diplomacia global. Lula busca manter uma posição mais equilibrada, mas suas declarações podem ser vistas como uma aliança indireta com a Ucrânia e seus parceiros europeus. Isso pode impactar as relações do Brasil com os Estados Unidos, especialmente se Trump voltar à presidência. 2. Impacto na política interna brasileira. A fala de Lula pode ser explorada politicamente por opositores que veem sua posição internacional como controversa. Setores mais alinhados a Trump no Brasil podem usar esse episódio para criticar a diplomacia do governo. 3.
eleições nos ESOA e o futuro das relações com o Brasil. A possibilidade de Trump retornar ao poder pode mudar drasticamente o cenário diplomático. Se isso acontecer, como ficaria a relação entre Brasil e Estados Unidos? Lula e Trump já demonstraram visões bem diferentes sobre diversos temas, e isso pode gerar tensões futuras. A declaração de Lula sobre a discussão entre Trump e Zelensky adiciona mais um capítulo à complexa dinâmica diplomática global. O ex-presidente americano continua mostrando sua postura dura e imprevisível, enquanto líderes ao redor do mundo, como Lula, tentam interpretar e reagir a seus movimentos. Agora, a grande questão é: o Brasil pode ser impactado por essa fala? Como essa tensão internacional pode influenciar as eleições nos ESOA e o futuro das relações entre os países? Comente aqui embaixo o que você acha dessa declaração de Lula e qual será o impacto dessa crise diplomática. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma atualização sobre política. Até a próxima.